nesse processo. E quando a gente lê Deuteronômio, a gente está lendo aí, por baixo, de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, nós estamos lendo e falando sobre um tempo onde o nível de percepção, o nível de abstração ainda era muito grotesco. Embora já estivesse na época de determinados filósofos e que, por exemplo, lá entre os gregos, já apontavam reflexões muito profundas. Mas isso era pontual, isso não era cultural. A própria Grécia, que capitaneou o processo cultural daquele mundo antigo, meio até que em paralelo com o Egito, ainda assim tinha na sua sociedade em geral um comportamento normativo muito primitivo. Até porque a culturalização dependia da alfabetização. E a alfabetização era um privilégio para pouquíssimos, apenas nobres possuíam esse privilégio de ter acesso à possibilidade de ler, de ter acesso a documentos que eram circunscritos a determinados endereços, não eram tão disseminados como a gente encontra hoje no mundo. Então a coisa era muito circunscrita. No geral, a primitividade ainda uniformizava a cultura e a maneira geral das pessoas de ser. Então, nessa direção, nós temos naquela época uma linguagem que hoje nos soa estranha. Mas tem até uma moça, né, na internet, e aí ela fica dizendo, né, ela é ateia, né, e aí ela fica perguntando, como que o Deus dos cristãos no Antigo Testamento manda matar a todos, fazer e acontecer, e chega Jesus e diz que não é assim. E diz que não é assim. Né? Isso para mim é uma contradição, diz que tem que amar e tudo. Que Deus é esse? E querendo apontar com isso uma contradição que não faz sentido e logo, portanto, é só mais uma confusão que decorre da mente da criação dos homens, para supostamente comprovar a não existência de Deus. Mas eu fico a me perguntar assim, querida, você só tem essa questão, você só elabora essa leitura, porque você é uma mulher nascida nessa época. Se você fosse uma mulher nascida lá na época desses textos que você menciona no Antigo Testamento, você não teria essas questões. Isso não seria uma questão para você. Porque o patamar interpretativo ali da situação era muito mais básico. Muito mais básico. Por exemplo, eu teria às vezes tantas coisas a compartilhar com Paulo, meu filho, 8 anos de idade. E eu me esforço para dosar para que a coisa ela possa ser minimamente entendida, porque eu sei que o Paulo ainda não está no nível para alcançar uma profundidade de abstração tal, de modo a ele entender o significado metafórico, abstrato, daquilo que a gente pode obter como lição de determinadas coisas. Como, por exemplo, subir em determinadas coisas, ele caiu, se estrepou, a gente poderia pensar coisa, não, por enquanto, não sobe mais aí. Porque se você subir daí, você cai. Se você mentir, acontece isso. A gente vai trabalhando com a objetividade dos fatos
Porque o entrelaçamento de ideias para que aquilo sirva de analogia, para representar uma outra realidade aparentemente diferente, mas que mantém o mesmo espírito, isso é um nível de abstração que o raciocínio dele ainda não consegue alcançar. Não consegue. Não é por outra razão que Paulo vai dizer que Jesus, ele se manifestou. Jesus, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, a revelação de Deus aos homens. Como diz o autor de Hebreus, antes nós aprendemos pelos profetas, pelos nossos pais, mas hoje nós aprendemos por intermédio da manifestação do Cristo. Essa manifestação, Paulo, o apóstolo Paulo diz que ela aconteceu na plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, Cristo se manifestou. Por que Paulo se refere dessa forma? Porque para Cristo se manifestar, ele precisava ser entendido. Eu pergunto para vocês, entendendo tudo isso daqui que a gente está visualizando, os códigos de linguagem que são pertinentes a cada patamar da evolução da mentalidade humana no curso da história. Se Jesus se manifesta na época de Moisés, Jesus ia ser entendido. Se Jesus se manifesta na época de Abraão, Jesus ia ser entendido. Eu acredito que Jesus nem iria ser crucificado porque nem entendido ele seria. Não ia ter como, a manifestação ela seria improdutiva, ela seria vazia. Ela seria, talvez analogicamente, como você puxar o meu filho aqui, botar ele para sentar aqui e explicar para ele as implicações subjetivas e espirituais do pecado diante de Deus e os seus reflexos na nossa psique, nas nossas emoções e na tratabilidade com a sociedade. Você acha que o meu filho vai dormir te ouvindo? Ele não vai nem conseguir ficar com raiva e tudo, vai ser monótono, porque não há subjetividade para te alcançar e te compreender. Então, se o Cristo ele se manifestou na época de uma plenitude, é porque isso também indica uma gradualidade na maturação da cultura e, por conseguinte, da admissibilidade da mentalidade humana. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ler e precisa ler fazendo a devida distinção de linguagem. Ali observa-se uma linguagem tão primitiva, tão basilar, a nível de coletividade, a nível de sociedade, que é injusto hoje, 3.000 anos depois, com a bagagem histórica que a gente tem, com a sofisticação de mentalidade que a gente desenvolveu, eu hoje olhar lá para trás e dizer, Deus é contraditório. Há uma esquizofrenia de Deus, porque isso só pode ter sido invenção dos homens. Porque como pode um Deus que fala aquelas coisas lá e depois aparece Jesus e faz as coisas que ele fez aqui? Eu costumo dizer que esse é o tipo de leitura e eu traduzo e reputo essa leitura como uma autossabotagem intelectual. É uma autossabotagem intelectual, porque ela é equivalente ao que acontece também na psicologia pessoal. Na psicologia pessoal, por exemplo, possivelmente vocês vão conseguir visualizar, porque não foram poucas vezes em que eu lidei com pessoas que sucumbem a esse tipo de autossabotagem.
Só que nesse caso, no nível pessoal, com elas mesmas. E que acontece de que forma? Acontece assim. A pessoa, ela inicia na vida com as naturais imaturidades, como todos nós. Ninguém nasce pronto, correto? Ninguém nasce pronto. A gente nasce com inexperiência, imaturidades. Aí a gente sai vivendo a vida, tralalá, e aí faz escolhas equivocadas. Aí as escolhas equivocadas geram consequências. Aí cai o poste na nossa cabeça. Buf! Aí você, meu Deus, pá, que horror, né? O nosso mundo entra em convulsão. Só que aí a pessoa faz um bom proveito daquela experiência e ela acorda, ela amadurece, ela aprende com aquilo que ela errou, com aquilo que ela viveu. Mas onde é que entra a autossabotagem? Aí entra, a autossabotagem vem nesse momento. Quando ela desperta, quando por aquilo que ela passou, por aquilo que ela sofreu, ela acorda e amadurece, e ela consegue agora entender o peso e o valor de coisas que às vezes os pais dela já diziam para ela antes, mas ela não tinha olhos para enxergar. Aí, ao invés de ela utilizar esse conhecimento para aperfeiçoar e melhorar a qualidade do seu presente e, consequentemente, do seu futuro, não, ela parte para uma autossabotagem. Sabe o que ela faz? Ela passa a viver se condenando e se menosprezando por aquilo que ela fez. Aí ela, como eu pude ser tão burra? Aí frequentemente eu estou no consultório falando, não, mas a gente precisa ser burro para depois ser sábio, né? Nenhuma sabedoria cai assim de paraquedas, assim, pluf, ela é formada na gente. O que você está fazendo é uma autossabotagem. Porque você está utilizando de um conhecimento que foi formado a partir daquilo que você viveu para utilizar como instrumento de autotortura, como se você não tivesse que ter vivido o que você viveu. Mas como você chegaria a ter esse olhar se você não tivesse passado pelo que você passou? Então pare de se auto-sabotar. Eu já vi muito disso, muito dessa atitude. E essa autossabotagem, ela também acontece no nível intelectual, na leitura da história. Porque para a gente hoje conseguir olhar, por exemplo, mulheres e valorizá-las como semelhantes, isso não caiu de paraquedas. Isso foi uma viagem. Isso torna a gente toscos? Torna a gente toscos. O meu orgulho queria virar para trás e dizer, mas eu nunca pensaria assim. Eu jamais pensaria assim. A gente tem uma soberbinha que quer poder dizer, eu jamais eu me permitiria pensar assim. Não, mas eu pertenço a uma humanidade onde principalmente o meu gênero foi um dos principais perpetradores dessa loucura toda no curso de séculos a fio de história. E hoje eu estou podendo trazer essa mensagem aqui, por quê? Porque um dia houve Deuteronômio capítulo 20, que a gente leu aqui. Houve Deuteronômio capítulo 20. E aí chegou a plenitude dos tempos e o Cristo se encarnou. E ele trouxe a pauta do reino. A pauta do reino. E aí aqui é que vem a ironia dessa história toda. A plenitude dos tempos se formou, Jesus trouxe a pauta do reino, nós já tivemos milênios de evolução da psicologia evolutiva, da psicologia de grupo, de sociedade. Nós evoluímos do estado caçadores-coletores que viviam em bandos tribais de modo itinerante pelo planeta, para uma evolução tal, a um Estado de direito, com sociedades
organizadas, civilizadas, com uma altíssima sofisticação, mas ainda assim, no mundo presente, nós temos preconceito, discriminação, intolerância, violência doméstica, imposição de um gênero sobre o outro, imposição de um gênero sobre o outro, querendo impor pela via do grito a sua própria superioridade. Nós temos opressão, feminicídio, nós temos toda sorte de manifestações ainda pontuais da mesma primitividade que existia lá no Antigo Testamento. Mesmo tendo passado, mas Felipe, como é que se explica isso aí? Embora, sim, paradoxalmente a gente consegue observar nitidamente uma evolução, mas se a gente ainda for fazer uma análise mais minuciosa e utilizando uma lupa, a gente ainda vai ver muitas expressões primitivas. E olha que a gente ainda está no Brasil. Se você vai para um Afeganistão com uma cultura normatizada e controlada por um grupo jihadista, islâmico, religioso, principalmente dessa natureza religiosa, você vai observar um retrocesso ainda maior, porque grupo religioso, ele tem devoção por tradição. Ele é cultuador do passado como um suposto ideal para o presente. Ele tem fobia de desenvolvimento e sofisticação, entendendo que isso em si é inevitavelmente um desvio do ideal. Então eles estão sempre querendo retroceder qualquer desenvolvimento. E aí ficam lá mantendo as mulheres naquele nível de precarização, de objetificação, e também trabalhando com aqueles conceitos de guerra, de domínio, de subjugação. Mas se você quiser ver, Deuteronômio ainda está presente lá no Afeganistão. Tá? E em muitos aspectos no Irã também. E em todo o país que ainda se abre para ser regido pela religião. Regido e governado pela religião. Porque como o Caio Fábio uma vez disse, e aqui nós vamos concordar, nesse mundo aqui, caracterizado pelo elemento ambíguo e ambivalente da natureza humana, os opostos vão estar sempre caminhando juntos. A melhor evolução que a gente pode desenvolver vai estar sempre acompanhada, em paralelo, da presença de alguma primitividade. Em outras palavras, falando simbolicamente, nesse mundo, os Jetsons vão sempre conviver com os Flintstones. Os Jetsons vão sempre conviver com os Flintstones. E é o que a gente vai estar sempre observando aqui. Agora, quem são aqueles que são devotos do passado, da tradição, como sendo o suposto ideal do qual a humanidade jamais deveria ter saído? E quem são aqueles que são filhos do novo nascimento, da progressão, da expansão, do desenvolvimento, da ressurreição para o novo? Sim, e para um novo que aprimore, que sofistique, que amplie os potenciais, que humanize, que te deixe mais parecido com o Espírito do Cristo. Com o Espírito do Cristo. Portanto, eu acho que a gente entendendo nessa direção, a gente olha para o Antigo Testamento e não é possível ver contradição, muito menos um antagonismo com Jesus. Inclusive, tudo isso que nós estamos dizendo leva a gente a ter muito mais parcimônia para aquilo que a religião faz, sinceramente, com um liberalismo patológico,
de ficar indo, ter coragem de ir lá no livro de Levítico, para ficar pegando certos recortes de lá e fazendo doutrinas, usando esses recortes para consubstanciar doutrinas generalizantes no mundo moderno, como, por exemplo, lá no livro de Levíticos, as condenações que eram feitas. Não existia, entenda o que eu vou dizer, naquela época não existia o termo homossexualidade. Tanto que para condenar algo dentro desse contexto, era descrito o comportamento, porque não havia uma nomenclatura que o definisse. Então, o homem que for pego se deitando com outro homem, a mulher que for pega se deitando com outra mulher, e tudo, e ali se estabelecia uma condenação. Porque até o termo homossexualidade, ele é um termo que foi desenvolvido, compreendido muito tempo depois. Muito tempo depois. E naquela época, em boa parte das vezes, as manifestações elas aconteciam até como resposta de guerra, onde o exército vencedor, para impor e humilhar o exército perdedor, os homens subjugavam os outros homens que perderam a esse tipo de comportamento tremendamente esdrúxulo e violento, e que, por conseguinte, não tem absolutamente nada a ver com algo afetivo, com algo relacionado a amor. Mas a ciência foi entendendo tardiamente, até também por uma resistência de natureza moral tradicional, a real natureza do que seja a homossexualidade, que não é uma opção, é uma condição. É uma condição. E sendo uma condição, nós estamos falando de algo involuntário no ser. Involuntário. E se é involuntário, como é que se luta contra isso? Como é que se luta contra isso? E isso já foge completamente da linguagem que o livro de Levítico, que o livro de Deuteronômio, que o Antigo Testamento conseguiria ter alcance. Isso foge, inclusive, da linguagem dos próprios apóstolos, que mencionam efeminados, onde, no grego, a palavra efeminado designava uma qualidade de um sujeito, de um efebo, que existia na cultura greco-romana e que até hoje se tem dúvidas de se trata de homossexual, de efeminado no sentido de homossexual, porque muito provavelmente não. Inclusive Jesus utiliza isso, perguntando para os seus discípulos: quem dizeis que João Batista era? Um rei, um príncipe, um efebo? E ele utiliza o mesmo termo grego. Ele utiliza ali no seu discurso, onde ele fala acerca de João Batista. Então era uma qualidade de pessoa e de maneira de ser que hoje já não tem presença específica para a gente visualizar com clareza aquilo exatamente ao qual os apóstolos estavam se mencionando. Porque, repito, homossexualidade é um conceito tardio. É um conceito tardio de entendimento, que hoje a ciência consegue observar com clareza, psicologicamente, em relação à formação subjetiva disso. Então, nós estamos falando de homossexualidade, nós estamos falando do tratamento das mulheres e dessa imposição do homem como cabeça. Isso era uma linguagem ali, do Velho Testamento. Ah, mas Felipe, foi replicado no Novo Testamento. Foi, porque ainda naquela época isso era tão denso que os apóstolos se utilizaram de conteúdos da cultura local para tentar viabilizar o evangelho como um princípio.
Por exemplo, na época dos apóstolos era natural a escravidão. Vê se algum apóstolo falou. Hoje a gente diz aqui, né? Hoje nós dizemos, não, escravidão nunca, escravidão não pode. Mas você pega o apóstolo Paulo, que disse que o homem é o cabeça, é o mesmo que não condenou a escravidão. E por que essas aparentes contradições? Não é contradição. O apóstolo Paulo foi um homem do seu próprio tempo. E no seu próprio tempo, a figura da mulher, infelizmente, ainda era uma figura secundária na percepção social, e a escravidão ainda era enxergado como normal na organização social. Então, no mundo que era formado e caracterizado dessa forma, Paulo dizer que o homem, embora a cabeça, ele deveria amar a esposa dele, assim como Cristo amou a igreja, isso era revolucionário. Ele dizer que um senhor de escravos deveria respeitar os seus escravos, isso era revolucionário. E esses foram os princípios que começaram a quebrar as bases culturais de uma dinâmica opressiva, tanto sobre os escravizados, quanto sobre os homossexuais, como sobre as mulheres, como sobre todos aqueles grupos que, direta ou indiretamente, eram oprimidos e humilhados por uma cultura diabólica. Mas até hoje a gente ainda convive com isso. A gente vai conviver com segmentos religiosos que querem estar mantendo essa mentalidade vigente, só porque ela pertence a um passado e para eles tudo o que um dia foi deve ser mantido como o ideal para o presente, porque a razão de todos os nossos problemas hoje é que a gente resolveu se modernizar demais. São os cultuadores da tradição. Ainda que essa tradição perpetue injustiças, desproporções e efeitos que atinjam os outros, porque é sempre os outros, nunca aqueles que defendem isso. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para a gente pensar. Não existe esquizofrenia, existe um escalonamento de linguagens. A Bíblia é um livro heterodoxo, eclético, onde cada livro foi escrito numa cultura, numa época, numa dada progressão de mentalidade, que consequentemente produz diferenciações de linguagens, cada qual própria e pertinente para a sua própria época. E a grande pergunta é: será que nós aqui, vivendo nesse tempo em que nós estamos, tendo disponível toda essa bagagem histórica, vivencial e existencial de vida humana, tendo acesso a tanto conhecimento, qual é a linguagem que nós estamos produzindo nesse mundo? No final das contas, é uma linguagem que liberta, é uma linguagem que ama, é uma linguagem que favorece o melhoramento e o estímulo da melhor versão das pessoas dessa geração? Ou é uma linguagem que insiste em atrasar, que insiste em puxar para baixo, que insiste em impor sobre os outros um peso e um fardo que a gente nem com um dedinho suporta tocar? É isso que faz a diferença, e eu acho que é isso que a gente tem para pensar. Gente boa aqui do Instagram, eu agradeço a quem pôde estar presente, vi aqui algumas pessoas dando bom dia a todos, obrigado pelos que puderam ficar. Com a graça de Deus estaremos presentes, talvez não no próximo domingo, que já é Páscoa, né? E nem no outro ainda, que eu não sei. O outro ainda dá, né? No dia 20, é só no dia 20 mesmo, né? Então, muito provavelmente só no dia 27 a gente está junto, tá? Mas podendo, curta, compartilhe, porque ajuda a fazer essa mensagem circular. Um beijão para vocês, gente boa. Valeu!